enfim, a hipocrisia. Quem foi que ainda não viu esse, que é um dos mais novos memes da internet? E já que a gente vai falar aqui sobre obras de arte que causaram escândalos e algumas matérias de jornal que também me causam escândalos hoje em dia, eu resolvi começar o vídeo com esse meme. Mas então, sejam bem-vindos aí de volta ao canal, tá, pessoal? Vocês já estão ouvindo meu filho aí, ele tá aqui, ó, agitado, empolgado. E a gente vai fazer o vídeo de hoje com ele aqui, tá? Então é o seguinte, gente, vocês devem ter visto, eu até coloquei aí, dar uma matéria, de que aqui no Distrito Federal, né, estão tentando proibir exposições com nudez. Essa era a matéria, eu até vou colocar ela aqui se eu conseguir editar esse vídeo. Então estaria proibido, né? Não só estaria proibido a nudez, como também aventou-se a possibilidade de colocar uma classificação indicativa por idade, né, para algumas exposições. Então, já que estamos falando sobre esse assunto, eu queria fazer aqui um histórico, né, porque é um canal de história, eu queria fazer aqui um histórico para vocês de algumas obras de arte que já deram o que falar. Eu vou começar com uma que é uma das mais famosas, já que eu gosto do século XIX, que é o Déjeuner sur l'herbe, é o Almoço sobre a Relva. Esse é um quadro famoso do Manet, né? O Manet, ele é um dos impressionistas do século XIX, ele era amigo do Monet, do Renoir e todo mundo mais. E ele resolveu fazer este quadro. Por que que ele choca? Aí vou mostrar aqui a imagem para vocês vão pensar, é porque tem uma moça nua no quadro. Não é exatamente por isso, gente, porque gente pelada era o que não faltava, né, nos quadros do século XIX e do século XVIII também. Eu vou ter que andar porque, como vocês sabem, meu filho, se a gente parar o carrinho, ele reclama. Se vocês repararem em várias obras do século XIX, do século XVIII, né, e inclusive se a gente for voltando na história da arte aí toda, até na antiguidade, o que não faltam são pessoas nuas nas obras de arte, né? Então não é a nudez exatamente que choca as pessoas. A arte do século XIX, ela é uma arte acadêmica. E com isso eu tô querendo dizer o quê? Que existe um sistema, né, uma escola que ensina como fazer pintura e como fazer escultura, né, para os alunos. E os padrões devem ser respeitados. Não só os padrões de procedimento, de como deve ser pintado, como a escultura deve ser realizada, né? Que são os padrões de forma, mas também os padrões de conteúdo. Então, como eu não conheço nada de arte, eu não posso ficar falando aqui para vocês de forma. Eu vou falar para vocês sobre conteúdo. E o conteúdo do século XIX, ele achava vulgar quando você mostrava uma pessoa da atualidade nua, tá? Aí você pode perguntar, ué, e esse bando de gente pelada que eu vejo aí nos quadros? Tô vendo aí, tá cheio de gente, mulher nua aí, até alguns homens também. Bom, essas pessoas que vocês estão vendo nuas, elas estão dentro de um certo padrão considerado aceitável. Qual é? A nudez, ela só era aceita quando ela estava representando algumas figuras mitológicas, deuses, né? Ou então passagens da história greco-romana, esse tipo de coisa. Ou então algumas passagens bíblicas, né? Em que você teria alguém mais desnudo, o próprio Jesus Cristo podia estar, né? Preso na cruz, só com aquela parte que cobre, né? As partes íntimas dele. Ou então uma Madalena arrependida, que normalmente aparece com os seios de fora também. Então, nesse sistema, você poderia, sim, trabalhar o nu. Então, como vocês podem reparar, é uma nudez muito distante do seu tempo, né? É uma nudez que não tem nada a ver com você, com a sua filha, com a sua mãe, né? Com o seu vizinho. É uma nudez, assim, perdida no tempo. E além disso, a aparência dela também era muito controlada. Em que sentido? Ela era uma nudez idealizada, os corpos eram idealizados para que não ficasse vulgar, né? Então vocês reparem que não existem pelos pubianos, né? Vou dar um zoom aqui para vocês em algumas imagens e vocês vão ver que não existem pelos pubianos. Os corpos também são muito lisos, né? Todo mundo muito bonito, não existe uma celulite, não existe uma estria. Até as gordurinhas são estrategicamente localizadas, né? São os formatos que eram considerados bonitos na época. Ninguém muito magro, nem ninguém muito gordo, era aquele padrão que eles gostavam da pessoa considerada saudável. E aí vem o Manet e resolve fazer um quadro
em que tem homens vestidos, os homens estão vestidos com que roupas? Com as roupas do período ali do século XIX. É claro que remete um pouco a uma vestimenta italiana, porque ele faz referência a muitos dos pintores antigos das tradições italianas, tá? Dos grandes mestres italianos. Esse quadro, ele remete a uma obra do Tiziano, que se eu conseguir achar, eu também vou colocar aqui para vocês verem. O que chocou? Era o fato de que esses homens estavam vestidos com as roupas ali do século XIX e aquela mulher estava nua, né? E assim como se, né, tranquila, num dos bosques, parece um dos bosques que tem ali em Paris mesmo. E isso chocou as pessoas, porque parecia uma mulher daquela época ali do século XIX, que estava, né, com alguns rapazes, nua, comendo alguma coisinha ali no bosque. E ainda por cima o olhar dela, essas sutilezas assim que a gente não pesca mais, porque não estamos mais no século XIX, mas que eu estou aqui para isso, para lembrar a vocês dessas sutilezas, que está nua, ainda está olhando para a cara dos espectadores, que é o caso dessa moça, né, do almoço sobre a relva, é de uma audácia muito grande e o público não gostou. E aí o que aconteceu, minha gente? Nessa época, tá? Esse quadro ele é de 1863. Nessa época, os pintores esperavam por um evento anual que se chamava Salão das Belas Artes. Era o salão. E o que acontecia? Era um evento em que todos os pintores e escultores expunham, né? Era um evento público, eles expunham as suas obras de arte. E era um evento muito famoso porque o público ia em peso para ver tudo. Havia críticos de arte, né, que falavam sobre as artes e tal. O imperador, que na época era Napoleão III, se ele gostasse das obras, ele comprava algumas, ou seja, o Estado francês comprava algumas obras. E isso era o auge do reconhecimento seu como artista, se o Estado francês comprasse alguma obra sua. Né? Acontece, gente, que existiam muitos pintores, muitas obras, muitos pintores apresentavam vários quadros, muitos escultores apresentavam várias esculturas e nem todos eram aceitos, eram só os melhores que iam para o salão. E obviamente os critérios para a escolha eram, mais como eu falei para vocês, né? O academicismo imperava. Os critérios para a escolha eles eram critérios de forma e de conteúdo, né? Então, como vocês podem ver, o Manet ele não se enquadrava nem em forma nem em conteúdo com esse quadro, tá? Por vezes ele já foi aceito em alguns salões, tá, gente? Ele já foi aceito outras vezes. Mas com esse quadro aí que vocês estão vendo, o Almoço sobre a Relva, não foi aceito. Acontece que não foi só ele que não foi aceito, não. Vários pintores foram recusados, inclusive de quadros famosíssimos, tá? Que depois eu posso fazer um vídeo só sobre isso aqui. Então, no ano de 1863, os pintores fizeram pressão no Estado francês sobre o Napoleão III para dizer, pelo amor de Deus, a gente precisa do salão para vender as nossas obras. A gente precisa dessa visibilidade. Será que não pode ser feito um segundo salão? Ou seja, claramente até aceitando que existe um salão A e um salão B, né? E eles, tipo assim, não importa que seja o salão B, mas assim, a gente quer que exponha, que seja visto o nosso trabalho. Então foi criado, eu adorei, foi o nome. Foi criado o Salão dos Recusados, que se chamava Le Salon des Refusés. Ou seja, é o Salão dos Recusados, das obras recusadas. E é engraçado, gente, que hoje em dia, alguns dos quadros mais famosos que existem na história da arte não estavam no salão oficial de 1863. Eles estavam no Salão des Refusés, porque realmente isso já marca o início da modernidade, né? Se esses quadros foram recusados em 63, e depois outros tantos foram recusados nos anos seguintes, era um sinal já de que eles estavam fazendo alguma coisa de diferente, que já era o início aí da modernidade na pintura. Ela se inicia bem aí com o realismo e sobretudo com o impressionismo, e depois vai dar no pós-impressionismo, no cubismo, em tudo mais que vocês conhecem. Né? Então são alguns dos quadros mais famosos. Um desses é o Almoço sobre a Relva, que estava no Salão dos Recusados, né? dos Refusés. E o que é interessante, gente, é que essa moça que vocês estão vendo aí era a modelo mais famosa do Manet. Ele usava ela bastante. Ela era a Victorine Meurent, que se escreve. Eu acho que é Victorine Meurent.
tá? Ela também foi a Olímpia do quadro dele de 1865. Olímpia também deu um bafafá danado, danado. Só que, no entanto, Olímpia foi aceita no salão oficial de 65, tá? E por que Olímpia também deu um bafafá danado? Porque ela estava nua? É porque ela estava nua? Não, já falei pra vocês que não era a nudez o que chocava, né? Se você estivesse dentro daqueles padrões de forma ali, corpo idealizado, nenhum pelo pubiano aparecendo, a pele perfeita, né? Mas por que foi um escândalo? Porque aquilo dali indicava também uma contemporaneidade. Por quê? Porque parecia uma prostituta ali do século XIX. Né? Alguns indícios da pintura demonstravam claramente que era uma prostituta ali do período em que eles estavam vivendo, e aquilo chocou as pessoas. E mais uma vez, as sutilezas que eu falei para vocês, qual é o olhar dela? Ela olha com uma cara assim pro público de: o que é? Nunca viu? Qual o problema com a sua prostituta? Então, falei para vocês a respeito desses dois quadros, né, do Manet, o Almoço sobre a Relva e o Olímpia, um de 63, outro de 65. Eles deram o que falar e vocês entenderam aí por quê. E o outro quadro que eu queria trazer para vocês aqui também, que deu o que falar, não na época, mas ele dá o que falar até hoje. Isso que eu acho engraçado. E vocês vão entender por quê. Que é o quadro que eu trouxe para vocês no meu vídeo passado, que se chama A Origem do Mundo. O que é o quadro A Origem do Mundo? Ele é do Gustave Courbet. Gustave Courbet também é um pintor francês, mas ele não era impressionista não, tá? Agora, Gustave Courbet, ele é o precursor, ele é o criador do realismo na pintura. A intenção do Courbet era justamente acabar com essa ideia do idealismo, de corpos idealizados. Ele queria trazer a verdade para as pinturas dele, né? Então, existem vários nus do Gustave Courbet, né? Como se vocês podem reparar que os nus dele, a textura da pele já não é mais tão lisinha, a mulher não parece uma estátua grega, né? Já tem aí algumas celulites, algumas gordurinhas. Agora, o auge dele foi ele ter feito algumas obras como A Origem do Mundo. Na época, o embaixador do Império Otomano lá em Paris era o Khalil Bey Sherif Pasha. Esse era o nome do cara, tá? Esse Khalil Bey, ele era um muçulmano, porque ele era, né, do Império Otomano, e ele tinha uma coleção de obras de arte erótica no apartamento dele, na casa dele em Paris, na época. Inclusive um quadro famoso do Ingres, que é o Banho Turco. Esse quadro é desse pintor chamado Ingres, ele está no Louvre hoje em dia, bem famoso esse quadro. Ele fazia parte da coleção de obras de arte erótica, né, dessa coleção erótica do Khalil Bey. Muito bem. Então o Khalil Bey, conhecendo a fama de Gustave Courbet, que fazia quadros realistas, encomendou para o Gustave Courbet um quadro de lesbianismo, eram duas moças lésbicas juntas. E o Gustave Courbet fez esse quadro, tá? Que se chama O Sono. Esse quadro hoje está no museu, no Petit Palais. E aí ele encomendou para o Gustave Courbet um quadro, né, da Perseguida dos Homens, né, que é o que vocês conhecem aí, que o Gustave Courbet deu o nome de A Origem do Mundo. O que é interessante é que esse quadro, na época, ele não foi um escândalo porque ninguém viu. E por que ninguém viu? Porque neste caso, né, o negócio era tão escrachado, o realismo era tão absurdo, era praticamente uma foto, né? Praticamente uma foto. Ginecológica quase, que o Gustave Courbet não tinha como expor isso em lugar nenhum. Então foi para a coleção particular do Khalil Bey, que só os amigos dele que iam no apartamento viam, né? E no caso desse quadro, não ficava nem na sala, no quarto, nada. Ficava no banheiro do Khalil Bey e ainda ficava atrás de uma cortina. Então só uma pessoa ou outra, realmente um petit comitê ali dos amigos dele, que via um quadro, que ele ia lá, abria a cortininha e mostrava A Origem do Mundo. E, gente, o que eu acho interessante, que eu mostrei para vocês no outro vídeo, é que por muito tempo se achava que a moça da Origem do Mundo era Johanna Riffernan. Depois eu faço um vídeo para vocês sobre isso. Mas depois se descobriu que é a bailarina lá da Ópera de Paris, a Constance Queneau. Constance Queneau, que era uma bailarina na época, né, de reputação duvidosa.
diziam que ela tinha sido prostituta de luxo e tal. Depois acabou se tornando uma pessoa da alta sociedade, tá? Depois a gente vai fazer um vídeo só sobre isso também. Então é por isso que o quadro não foi muito escandaloso, porque quase ninguém conhecia, quase ninguém viu. Mas aí, gente, o Khalil Bey, ele acabou se endividando no jogo, ele jogava muito, acabou se endividando e teve que vender grande parte da coleção dele. Então esse foi um dos quadros que ele vendeu, vendeu lá para um marchand. E esse quadro acabou indo parar em Budapeste, que alguém comprou esse quadro também, ficou bastante tempo esquecido lá. E depois, após a Segunda Guerra Mundial, após 1945, eu não sei como, mas o psicanalista, o Lacan, famoso psicanalista, ele e a mulher dele descobriram esse quadro, né, num antiquário, com um marchand, e resolveram comprar. E compraram. E a mulher dele concordava, ela conhecia o quadro e concordava. A mulher do Lacan, ela também era uma pessoa muito interessante, né? Não era só o Lacan que era interessante, não. Ela também era uma pessoa bastante interessante. Ela não era ninguém bobinha chatinha, não. Acontece, gente, que é muito difícil de você pendurar, mesmo que você seja uma pessoa interessante, é difícil de você pendurar esse quadro na sala da sua casa, né? Porque vai a tua mãe lá, vai a tua tia lá, né? A professora do seu filho vai lá fazer alguma coisa, tomar um chá, comer um biscoito, e tem aquele quadro na parede. Então o que eles fizeram? Eles contrataram uma obra de arte moderna que fazia referência à origem do mundo, mas você tinha que ser muito sagaz para perceber que aquela obra de arte moderna do André Masson, por sinal, que aquela obra de arte que era da família deles, por sinal, ele era casado com alguém da família deles, da família Lacan, que aquela obra de arte do André Masson fazia referência à origem do mundo, mas fazia. Se eu conseguir editar o vídeo, vou trazer aqui para vocês vão reparar. Então ficou com a família Lacan de 1945, 46, 47, não sei exatamente o ano que ele comprou, até a morte do Lacan. Lacan morreu e aí continuou com a mulher dele, e a mulher dele veio a morrer na década de 90, ou seja, ontem, né, gente? Ontem, né? Em 1990 e alguma coisa que ela morreu. E aí, gente, ela deixou esse quadro para um novo museu que estava sendo inaugurado em Paris na década de 90. Em 1995 foi inaugurado o Museu d'Orsay, esse famoso museu em Paris. E eu também já fiz um vídeo, é o meu primeiro vídeo aqui no canal. Se vocês forem entrar no meu canal, pesquisarem o meu primeiro vídeo, vocês vão ver que eu falo para vocês que a história da arte francesa, ela é dividida em 3 museus, né? Você tem o Louvre, que conta desde a antiguidade até o iniciozinho do século XIX. Depois você tem o Museu d'Orsay, que é o museu das obras de arte do século XIX mesmo, e iniciozinho do século XX, ou seja, todas as vanguardas estão ali dentro, né? Impressionismo, pós-impressionismo, tem realismo lá dentro também, né? Por isso que eu amo o Museu d'Orsay, acho lindo. E depois, com o Centre Pompidou, o Museu Pompidou, que continua com a obra de arte da história francesa do século XX, avançando do século XX, e o início aí do século XXI também, que é onde estamos agora. Então, gente, a gente pode afirmar aqui que a origem do mundo, ela só foi verdadeiramente vista pelo mundo em 1995, né? Ou seja, nós temos aí pelo menos uns 30 anos em que esse quadro está em exposição num museu de grande visibilidade. Tem muita gente que detesta esse quadro, que acha um absurdo ele estar no Museu d'Orsay, na parede do Museu d'Orsay. Tem gente que fica constrangida quando entra na sala desse quadro, né? Na sala onde está esse quadro. Eu trago no meu livro, né, O Mume da Trama, algumas discussões do que por que esse quadro traria tanto horror. Eu não vou ficar aqui me alongando muito, mas se vocês quiserem, depois eu posso fazer um vídeo só sobre isso, né, das teorias de por que esse quadro causa tanta gritaria. Então essa foi a história da origem do mundo. E agora eu vou falar sobre um outro quadro que vocês vão olhar e vão dizer: o quê? Esse quadro deu bafafá? Vocês vão ficar tentando olhar e tentando achar a razão do bafafá desse quadro? Não vou entender e eu vou explicar. O quadro se chama Madame X, né? Madame X. E ele foi pintado em 1884 por um pintor americano que morava na França. O nome dele era John Singer Sargent.
né? E por que ele causou esse furor? Ele representava, né? Ele era a pintura de uma mulher, de uma americana também, que tinha se casado com um banqueiro francês. O nome dela era Virginie Gautreau, Gautreau que se escreve, Gautreau. Ela era considerada uma mulher muito bonita na época, né? Sobretudo porque ela tinha uma pele muito branca, muito sem... É quase igual aqueles quadros que eu falei para vocês que eram idealizados, né? A pele quase marmórea, né? Ou seja, ela era de verdade, ela era real, mas praticamente como se fosse uma mulher idealizada. É que esse povo que, tipo Gisele Bündchen existe na vida real, só que eles são muito raros, né? Então essa moça era uma dessas Gisele Bündchen aí da época. E ela ainda favorecia essa característica dela, passando bastante pó de arroz para ficar ainda mais branca e mais lisinha, né? Passava no colo, também no pescoço, no colo também, né? E ela era muito magra, muito altiva e tal. Aí quando o Sargent, esse pintor, resolveu pintar a Virginie, engraçado que o nome dela é como se fosse, né, de virgem, né? A Virgínia, ele representou exatamente essa mulher que ele via. E você pode reparar esse quadro e ficar assim, mas cadê o escândalo, bafafá, que eu não tô vendo? Você vai pensar, é por causa do vestido? Aí olha só, aí você vai me dizer, já sei, é porque ela tá usando vestido preto, e preto nessa época era só para as pessoas que estavam de luto. Não, é verdade, o preto, ele era uma cor do luto, até hoje né? Mas naquela época a questão do luto era muito séria. Depois eu posso fazer um vídeo para vocês aqui sobre os estágios do luto que você passava. No século XIX tinha isso, tinha o luto fechado completo, depois tinha o luto moderado, depois tinha o luto atenuado, né? Que você tinha que passar por esses estágios, senão você era considerado uma pessoa sem consideração, um escândalo. E aí você podia pensar, será que ela estava de luto, mas estava provocativa no quadro? Não. Nessa época, 1884, já no final do século XIX, o preto não era uma cor usada só para o luto, mais não. O preto começou a ser, no final do século XIX, uma cor considerada chique. Então, algumas pessoas, mesmo que não estivessem de luto, às vezes adotavam um vestido preto, porque era, tipo, hoje em dia, o pretinho básico, né? Digamos aí que seja o início do pretinho básico. Então, como essa moça Virginie, ela era chique, ela estava aí com seu pretinho básico. Aí você pode pensar, é o decote muito cavado do vestido dela? Será que esse é o problema? Eu vou trazer aqui já mostrei aqui alguns quadros para vocês para poder mostrar, né, que algumas pessoas usavam o preto porque estava virando chique. E esse decote em coração aí que ela tá usando, bem decotada, isso para um vestido de noite, para um vestido de baile, ele também era aceito. A saia também está perfeita, né? Ela tem um manquinho atrás, a gente que não tá vendo direito, porque o vestido tá sendo visto de frente, mas ele é um vestido que tem um manquinho atrás e ele tem uma cauda atrás também, uma cauda enorme atrás. Ela tá agarrando na frente a cauda, ela tá puxando a cauda para frente, vocês estão vendo que ela tá segurando o vestido. A parte de cima do vestido é um corpete de veludo preto e a parte de baixo é uma saia de seda preta, né? Tudo dentro dos padrões da alta sociedade, né? Digamos que talvez com um pouquinho mais de ousadia, porque essa era a característica dela, mas ainda dentro dos padrões. Aí você vai me dizer, então onde é que está o problema? O problema, gente, eu diria para vocês que seriam as alças desse vestido. Vocês reparem que as alças são alças metálicas, né? Não duvido nem que fossem alças folhadas a ouro, não duvido. Tanto é que ela não está usando joias no pescoço, porque ela nem precisa. Só a alça do vestido é como se fosse uma joia, né? E uma das alças, vocês estão vendo que as alças estão as duas para cima, né? Mas na época que o Sargent pintou, a primeira versão do quadro, uma das alças estava caída para o lado. E por que estava caída para o lado? Por causa da posição que ela posou para o quadro. Se vocês repararem, essa mãozinha dela é uma mãozinha muito estranha apoiada aí na mesa. É bem uma cara assim, digamos que é uma moça blasé, né? Eu vou tentar fazer essa mãozinha dela, não sei nem se eu consigo reproduzir essa mãozinha dela. É uma mãozinha assim do tipo de... E aí? Já terminou o quadro? Vambora, eu não tenho o dia inteiro, né? Então tem essa mãozinha aí, esse ombrinho aí e essa cara olhando pro lado, altiva, com aquele nariz dela, com aquele queixo dela empinado, com aquela pele dela muito alva, né? Então, mais uma vez eu falei para vocês sobre
as subjetividades do século XIX, e o pessoal achou que a cara dela era uma cara muito metida, era uma cara muito arrogante, e que era uma cara muito, digamos assim, de mulher de vida fácil. E aí começaram a falar, mas essa daí não é a mulher do banqueiro Gautreau? Não é ela que tem vários amantes mesmo? É bem a cara dela mesmo. Olha só essa pele dela, essa mulher se acha, né? Mas olha só, olha a alça do vestido, como é que posa assim pro pintor? Mas meu Deus, aposto que o pintor pegou ela. Aposto que deu pra ele também. Aí começa aquele bafafá, né? Acham que ela é extremamente arrogante, que acham que ela é extremamente vulgar. Acham, inclusive, que a pele dela, que ela ficava passando muito pó de arroz, ficavam assim, mas ela tá morta ou ela tá viva? Essa mulher, ela se acha. Então foi um bafafá danado, a ponto da mãe dela pedir pro Sargent, que era o pintor, para que ele mudasse o nome do quadro. E foi aí que ele botou o nome do quadro de Madame X, né? Que antes tinha outro nome. Aí ficou o nome de Madame X, mas todo mundo já sabia quem era mesmo. Né? E essa moça teve inclusive que se ausentar de Paris por um tempo, tem que ficar um pouco, né, escondida, porque só falavam dela e falavam muito mal. Esse quadro foi um bafafá danado. Ele também foi apresentado no salão, o salão oficial mesmo de 84, tá? E o Sargent também teve que sair de Paris, porque ninguém mais queria fazer quadros com ele, até ele perdeu meio que a carreira dele. Mas aí depois ele foi morar em Londres, ele até pensou em parar de pintar, olha só. Mas ele foi morar em Londres e ali a história não correu tanto e ele voltou a ser um grande pintor, inclusive da alta sociedade, né? E ele guardava esse quadro no ateliê dele, ele não escondia, e ele dizia, é uma das melhores coisas que eu fiz, gostem ou não gostem, eu pintei a mulher como ela realmente era a personalidade dela. E hoje em dia, qual é o problema da personalidade dela ser daquele dali, né, gente? O século XIX, que era um padrãozinho infernal, né? E todo esse bafafá começou, gente, em Porto Alegre, quando houve uma performance de um artista, não sei se vocês vão lembrar, já faz alguns anos, quando um artista resolveu fazer uma performance em que ele estava nu, né, ele estava pelado dentro de uma sala de um centro cultural, nem era um museu, era um centro cultural, e nessa performance você podia mexer no artista como você quisesse. Então é um cara que estava lá pelado, fazendo uma performance artística. Se você quisesse botar o braço dele aqui, você botava. O braço dele assim, você botava. A perna dele assim, você botava. E não era pra mexer nas partes íntimas dele não, viu? E ninguém mexeu não, viu? Todo mundo era pra mexer no braço, ou na perna, ou na cabeça. Era isso, tá? Era só uma pessoa pelada. E aí, gente, o público ia ver. E teve uma vez que teve uma menina que foi, uma criança que foi, ela estava acompanhada da mãe dela, tá? Ou seja, a mãe sabia muito bem o que era. E a mãe disse, vai lá, mexe nele, mexe na perna dele, no braço dele, né? A mãe disse pra ela interagir com a performance artística. E a menina foi mexendo na perna dele, no braço dele, já não lembro mais. Isso foi uma gritaria, mas isso foi uma comoção. Os conservadores no Brasil estavam assim do tipo, nossa! Olha só esses esquerdistas, esse povo que vive pelado em universidade, que vive pelado em museu. Olha só o que eles fazem com as crianças. Gente, menos, a menina estava com a mãe. Depois teve uma outra exposição que também deu muito o que falar, que era Queer Exposição, ou seja, uma exposição sobre obra de arte de temática homossexual. Aí deu muito o que falar. Ela teve que ser cancelada no museu onde ela estava sendo exibida, ela teve que ser fechada. Tentaram trazê-la para outros museus e também foi um bafafá danado, dizendo que aquilo dali não poderia estar em museu, que aquilo era uma obscenidade, ou seja, tanto a performance artística desse cara, que era uma coisa, quanto essa outra exposição queer sobre temáticas homossexuais, essas duas exposições, né, a do cara não era uma exposição, era uma performance, mas esses dois eventos culturais, eles deram muito o que falar, e até hoje estão dando o que falar, a ponto de, como eu trouxe para vocês na matéria, aqui no Distrito Federal, estarem querendo proibir qualquer nudez em museus, em exposições. E aí, gente, é que eu pergunto para vocês, vamos discutir o assunto. Vocês já imaginaram, será que o quadro A Origem do Mundo, do Gustave Courbet, de 1860, e lá vai fumaça, que está no museu, qual é o museu que está? É o Museu das Couves que ele está? É o museu da tia Carochinha ali? Não, ele está no Museu d'Orsay.
Se ele fosse ser trazido para o Distrito Federal, ele não seria aceito? É isso que vocês estão me dizendo? Ele não seria aceito porque ele é um quadro que traz nudez? Será que o quadro do Sargent, né, que é essa Madame X, ele também seria vetado? Aí você vai falar, não, mas não tem nudez. Mas tudo bem, não tem nudez, mas tinha essa alça caindo. Ou seja, até onde que vamos parar, né? Aonde que vai dar essa gritaria toda, né, desses conservadores? E aí eu trago para vocês, depois eu posso fazer vídeos específicos sobre isso, sobre 2 exposições temporárias que eu vi no Museu d'Orsay. O Museu d'Orsay realmente é um museu interessante. Porque ele realmente abraça algumas questões políticas da atualidade, assim, sem medo. Uma das exposições se chamava Esplendor e Miséria. Esplendor e Miséria é o título de uma obra do Balzac, se eu não me engano, né, o escritor do século XIX, que era um texto sobre a prostituição no século XIX. Esplendor e Miséria. Por que Esplendor e Miséria? Porque ele já sabia, assim como nós sabemos até hoje em dia, que a prostituição, ela abarca todos os níveis sociais. Existem prostitutas que vivem na rua, que se prostituem por um prato de comida, ou então para se drogar, né, que estão na miséria completa, e existem algumas prostitutas que são prostitutas de luxo. Agora, o mais interessante dessa exposição é que eles faziam uma inquisição, eles faziam uma pergunta para você, né, deixavam no ar, do que seria a prostituição, né? Se a gente não deveria já meio que abandonar esse preconceito que a gente tem contra as mulheres e contra os homens que se prostituem, porque a gente sabe que na sociedade existem vários tipos de uniões de interesse, né, gente? Vocês aí devem conhecer algumas uniões né, algumas associações aí de interesse de moças que estão com alguns senhores, e assim como também alguns rapazes com algumas senhoras, coisas bem... não vamos comentar, porque nós aqui não somos preconceituosos no nosso canal, né? Então eu achei muito interessante, foi esse tipo de discussão, mas a gente pode trazer essa discussão quando eu fizer um vídeo, por exemplo, sobre a exposição Esplendor e Miséria. E nessa exposição tinha muita coisa que talvez não fosse aceita no Distrito Federal, né? Por exemplo, o filho mais velho da Rainha Vitória, ele era assim, um libertino de marca maior. Ele transava com geral, pegava todo mundo. E ele tinha, inclusive, alguns móveis específicos para melhorar a performance dele com as moças, né? Que iam lá, que encontravam com ele. E tinha uma cadeira específica para algumas posições bem bizarras que ele fazia. E essa cadeira estava lá em exposição. Assim como também estava em exposição a cama de uma prostituta famosa, assim como estava em exposição uma outra esposa de banqueiro, né, que eu vou trazer aqui o quadro, que foi o Carolus Duran que pintou, para vocês verem que não só a Madame X, né, a Virginie Gautreau, que fazia sucesso naquela época, uma outra moça. E eu me pergunto para vocês se alguma dessas obras, será que seriam vetadas no Distrito Federal? E o mais interessante, para vocês verem como o Museu d'Orsay é corajoso, ao final dessa exposição, né, da Esplendor e Miséria, havia inclusive algumas fotos de sexo explícito do século XIX, né? Porque existia, não sei se vocês sabem, tá, gente? Se tem alguém aqui achando que hoje em dia que tem esse mundo libertino desse jeito, essa pouca vergonha. Antigamente não tinha isso, não. Se você é uma dessas pessoas que acha que antigamente não tinha isso, não, deixa eu acordar você do seu sonho e te dizer que tinha muito isso, muito, tá? Isso aí existe desde que o mundo é mundo, tá certo? Deixa as pessoas serem felizes, pelo amor de Deus. E sim, tinha muita foto de sexo explícito, e quando surgiu o cinema, né, a possibilidade de você gravar imagens em movimento, também foram gravadas cenas de sexo, e tinha uma sala lá que mostrava um filme pornô das antigas. Eu diria que talvez seja um dos primeiros filmes pornô do mundo. E tinha lá uma sala exibindo isso. Agora, o que eu posso dizer para vocês?
era uma sala que tinha uma cortina, era uma sala fechada, né? E havia na porta dessa sala um rapaz, né, que mostrava pra gente a plaquinha com a classificação indicativa etária, era só para maiores de 18 anos, e se surgisse, nesse caso, se surgisse alguém como aquela mãe que eu falei pra vocês com aquela menina, nesse caso, ele não deixaria a menina entrar nessa sala, só a mãe entraria. Então o que eu queria dizer pra vocês é: proibir é a coisa mais ridícula que pode existir na face da Terra. Isso é censura clara. Censura clara, conservadorismo bobo, tá? É você realmente achar que vai conseguir conter o mundo, né? Que você vai conseguir conter a sexualidade do mundo, como se isso fosse possível, como se isso fosse desejável, né? E proibir realmente é uma coisa... é ridículo, é muito ridículo. Mas, se você quiser fazer uma classificação indicativa etária, isso eu acho interessante, porque você coloca uma porta fechada, ou você coloca uma cortina, como foi feito ali, e você possibilita a criança não vai ver nada que ela não poderia ver de relance, assim, do tipo, opa, passei aqui e vi sem querer, né? Isso não aconteceria. Então, eu acho que isso é interessante, porque guia os pais, inclusive que às vezes os pais entram em salas assim, em que eles não esperavam e eles são surpreendidos, né? Então, não estou dizendo que esse era o caso lá de Porto Alegre, da performance do sujeito, não. Mas estou dizendo que às vezes pode acontecer dos pais serem surpreendidos. Então, nesse sentido, os pais estariam avisados, eles estariam alerta, né? E eles entrariam com as crianças se fosse permitido a eles sim ou não, ou se eles argumentassem, não, mas está comigo, qual é o problema? Né? Então eu acho que a classificação etária de algumas salas específicas eu acho um assunto interessante que pode ser feito pelos museus, que podem ser feitos pelos centros culturais, mas assim, a proibição ela é ridícula, né? Se a gente não pudesse trazer aqui para o Brasil a exposição Esplendor e Miséria, que estava no Museu d'Orsay, é porque o país realmente culturalmente acabou, né? E não foi só Esplendor e Miséria, teve uma outra exposição no Museu d'Orsay também, que era uma exposição só sobre nu masculino, que ela se chamava Masculin, que também deu o que falar lá, viu? Mesmo na França deu o que falar. Eu também posso fazer um vídeo aqui especificamente sobre essa exposição. Muita gente dizia que era a ditadura gaysista que chegou no Museu d'Orsay, tá? Teve gente que disse isso, que é o mundo gay se impondo sobre o mundo hétero, que só tinha homem pelado ali dentro. Ui, né, gente? Ui, que coisa nessa exposição. Não tinha nenhuma performance, tá, gente? Eram só quadros, tá? Eram só quadros, eram só fotos, eram só esculturas. Não tinha nenhuma performance com ninguém assim. Mas tinham quadros, fotos, esculturas, tinham alguns vídeos também, vídeos antigos do final do 19 e do início do século 20 de homens nus também. E isso deu o que falar, foi um escândalo danado. Mais uma vez eu falo para vocês, se a gente não puder trazer para o Distrito Federal ou para o Brasil uma exposição como Masculin, é porque a gente acabou culturalmente, realmente viramos aí um talibã. Mas é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo de hoje. Eu acho que ele ficou longuíssimo, né, como as usual, né, comigo. E nós tivemos aqui a participação do meu baby, ele acordou, mas ele está calmo. E ele está calmo porque eu estou mexendo o carrinho. Eu não sou boba de parar de mexer o carrinho, porque senão ele acorda de verdade. Eu espero que vocês tenham gostado aí do Lago Paranoá lá no fundo. E é isso, sejam... gente, por favor, curtam o vídeo, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal. Será que eu chego a 100 mil? Será que eu chego? Por favor, façam isso. Ajudem aqui a tia a chegar a 100 mil e ganhar uma plaquinha do YouTube. É isso, beijos para vocês, voltem sempre.